Olá, pessoal! Hoje iniciamos mais uma aula de enfermagem unidade de terapia intensiva, a nossa sétima aula. E hoje nós vamos abordar um assunto que talvez vocês já viram sobre esse assunto, mas é algo que está muito presente na unidade de terapia intensiva, na nossa UTI. É muito importante a gente falar sobre ele um pouquinho, dar uma reforçada. E o que seria? As lesões por pressão. Então, as lesões por pressão, as conhecidas LPP, acometem pacientes internados ou em cuidados domiciliares, acamados ou com algum tipo de restrição de movimento. O aparecimento de uma lesão por pressão é resultante de dois determinantes fisiológicos críticos: intensidade e duração da pressão sobre determinadas estruturas corporais, além da doença de base e do estado nutricional desse paciente. Além de ocasionar um extremo desconforto para os pacientes, as lesões por pressão representam aumento de gastos financeiros para o sistema de saúde por prolongar o período de internação desse paciente, porque se chegar a abrir uma lesão por pressão, esse paciente não consegue ir amanhã para casa. A gente precisa tratar essa lesão por pressão desse paciente. Então, vai aumentar o período de internação hospitalar do mesmo, aumentando gastos, os custos com os insumos específicos, como curativos, coberturas, soluções e até mesmo cirurgias reparadoras, porque muitas vezes curativo, cuidado que a gente vai ter com a lesão por pressão não vai ser suficiente, sendo necessário fazer algum procedimento cirúrgico. Então, na unidade de terapia intensiva, o foco da lesão por pressão tem que ser as causas dessa lesão por pressão, os fatores que estão associados a ela e fatores que vão dificultar a cicatrização dessa lesão no paciente. Então, a gente tem que lembrar que o paciente que está na UTI, ele vai estar geralmente com algum tipo de sedação ou uma analgesia profunda. É um paciente que muitas vezes vai estar inconsciente, então, além de estar restrito ao leito, ele vai estar com alguma sedação mais forte. Então, também facilita o aparecimento de lesões por pressão. Então, vamos dar uma reforçadinha, falar um pouquinho da nossa pele, que é muito importante a gente relembrar um pouquinho sobre isso também. Então, a pele, como a gente já sabe, é o nosso maior órgão do corpo humano. É o nosso maior órgão. E ele tem uma proteção que ele faz uma barreira contra a infecção do meio externo. Ele impede a perda excessiva de líquidos, ele mantém a nossa temperatura corporal também e faz a secreção. É uma lesão. É a perda da integridade da pele por rompimento das suas camadas. Ela pode ser intencional por cirurgia ou acidental por algum tipo de trauma. Então, consiste em uma área localizada de lesão tissular provocada pela compreensão do tecido e a baixa perfusão tecidual no local. Normalmente é causada pela pressão de uma proeminência óssea contra uma superfície, cadeira, colchão, maca. Pode ainda ser resultante do contato firme e contínuo de um dispositivo de assistência à saúde, como tubos, drenos, sendo assim considerados fatores causais, né? Então, tubo, dreno também podem levar a uma lesão por pressão. Então, a lesão por pressão ela é definida como qualquer lesão provocada por pressão mantida sobre a superfície da pele que cause um dano ao tecido subjacente. Então, a gente tem que ter isso na nossa cabecinha, que é uma lesão que vai ser provocada por uma pressão. Lesão por pressão. Já diz o nome, né? Lesão por pressão, uma lesão causada por uma pressão que é mantida em alguma superfície da nossa pele. Então, as lesões elas começam a se formar quando ocorre uma pressão contínua maior que 32 milímetros de mercúrio em áreas que têm prominências ósseas, músculos, tecidos. Então, o que acontece? Os nossos capilares eles são comprimidos sobre a pele e vai levar a uma isquemia, não vai ter irrigação sanguínea aí. E os tecidos eles vão deixar de ser irrigado e vai comprometer a nutrição e a oxigenação daquela parte que está sendo pressionada. Então, uma vez a gente chamava de úlcera por pressão. E aí, em 2016, aconteceu uma mudança que transformou-se lesão por pressão. Então, hoje a gente não chama mais de úlcera por pressão
e sim lesão por pressão, que permite uma precisão quanto à descrição da lesão, se é uma pele intacta ou não. Então, cerca de 95% das lesões por pressão, elas são controladas mediante a aplicação de ações especiais. A gente consegue controlar essas lesões por pressão. A identificação imediata do nosso paciente que está em risco, por meio de um método validado, possibilita a adesão de critérios preventivos. Então, quanto antes a gente conseguir identificar que a gente tem uma lesão por pressão se desenvolvendo no nosso paciente, melhor é, mais fácil fica. Porque o nosso paciente de UTI, ele vai estar lá muitas vezes sem se mexer vários dias, em coma, com analgesia, sedação, como eu já tinha dito. E cheio de tubos, drenos, acessos. Então ele está lá e a gente tem que fazer o trabalho que ele não faz, e identificar possíveis lesões por pressão, para mim conseguir evitar que o quadro desse paciente se agrave na nossa UTI. Então, as nossas lesões por pressão, quase falei úlcera, né? Quase me esqueci. As nossas lesões por pressão, elas são classificadas em estágios. E quais são esses estágios? Que a gente vai conseguir identificar muitas vezes só de bater o olho e pensar, opa, preciso comunicar ao enfermeiro, preciso comunicar à minha comissão de lesões, porque alguns hospitais têm comissões de lesões, que eles fazem avaliação da lesão, entram com medidas, tratamentos mais adequados para essas lesões ou possíveis lesões que estão se desenvolvendo. Então, a gente separa em estágios para a classificação do dano tissular observado, vai auxiliar no tratamento adequado da lesão e prevenção de novas lesões também, e a gente diferencia em 4 estágios. Então, a gente começa falando sobre a lesão por pressão de estágio 1. Como é que funciona essa nossa lesão no estágio 1? Vai ser uma pele íntegra. É muito importante a gente ter na nossa cabeça pele íntegra, muito importante. Com uma área localizada de eritema, o vermelhidão, né? Que não embranquece e que pode parecer diferente em pele de cor escura. A gente tem que atentar muito a isso. Então, presença de eritema que embranquece ou mudança de sensibilidade, temperatura ou consistência, endurecimento também. Então, o que vai ser a nossa lesão por pressão no estágio 1? A nossa pele está íntegra e aí nós temos um vermelhidão, um eritema. Não vai embranquecer se eu fizer pressão sobre, porque muitas vezes a gente tá com algum eritema, a gente pressiona, ele fica branquinho e ok. Agora, se ele não ficar, opa, algo não tá certo. Ou então esse nosso eritema, ele vai embranquecer, mas tem mudança de sensibilidade, tá muito dolorido para o paciente, tá quente ou tá endurecido também, eu tenho que atentar a isso. Então aqui a gente tem uma imagem bem simples, bem isso mesmo. Não vai ter rompimento na nossa pele, é uma pele íntegra de estágio 1. Então ela tá íntegra, mas ela tá ali vermelhinha, com eritema, querendo se modificar. Então tem que atentar muito isso. Geralmente ela acontece, a gente vê aqui nessa imagem, ó, bem aqui, ó, tá íntegro, mas nós temos um eritema aqui, ó. Então, aqui que a gente tem que atentar muito. Esse paciente pode ser um paciente acamado, que está fazendo uso de fraldas. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse tipo de paciente, certo? Então, essa é a nossa lesão por pressão de estágio 1. Nós temos a lesão por pressão de estágio 2 agora. Que o que acontece nela? Nós temos uma perda de pele em sua espessura parcial com exposição da derme, então. O leito da lesão é viável, tem uma coloração mais rosa ou vermelho, parece meio úmido também. Então, essa é a nossa lesão por pressão de estágio 2. Aqui a gente tem uma imagem, né? Então, a gente teve uma perda da espessura parcial da pele, ele tá parecendo meio úmido, tá rosadinho em volta, tô conseguindo ver a derme já da minha pele, então eu tenho uma lesão de estágio 2 aqui já. Opa, algo não está certo. Vou chamar meu enfermeiro, vou chamar a equipe de lesão para a gente tratar isso e evitar que se espalhe, né? Que piore, que aumente a lesão e agrave mais o quadro do nosso paciente. Falando da lesão por pressão de estágio 1, de estágio 2, a gente chega na nossa lesão por pressão de estágio 3,
que é quando a gente vai ter uma perda da pele na espessura total, na qual a gordura se torna visível. Então a gente consegue ver a gordura já. Já passou a epiderme, a derme, a gente chegou na gordura. Frequentemente tem um tecido de granulação e epíbole, que o que quer dizer? É uma lesão que tem as bordas parecem enroladinha para dentro. A profundidade do dano tissular da nossa pele vai variar conforme a localização anatômica. Por exemplo, vai mudar de um lugar para o outro essa nossa lesão. Por exemplo, se for no calcânio, vai mudar, ela não vai ser uma lesão muito profunda ali, porque logo chega no nosso osso ali no calcânio, né? Que é um lugar que tem menos pele, menos tecido. Agora, se for uma no nosso cóccix, que a gente tem mais tecido ali, no nosso glúteo, aí ela consegue ser uma lesão mais extensa, mas no calcânio é menos extensa. Então aqui a gente consegue já ver, ó, a gordurinha, ela tem as bordinhas, ó, viradinhas para dentro, então ela é uma lesão de estágio 3. Ó, tô conseguindo ver a gordura aqui, ó, essa partezinha branca e a bordinha tá virada para dentro, ó. Que lesão gigantesca, né? E falado das 3 lesões por pressão, a gente finalmente chegou na de estágio 4, então. Que o que vai ser a nossa lesão por pressão no estágio 4? É aquela lesão que vai acontecer por perda da pele na espessura total e perda tissular com exposição ou palpação direta da fáscia, do músculo, do tendão, de ligamento, cartilagem ou osso. O esfacelo pode estar visível. Então, quando o esfacelo vai impedir a avaliação do estágio, da nossa estrutura, que a gente vai avaliar a estrutura, né? Quando a gente olha para uma ferida, a gente vai avaliar a estrutura dessa ferida. A gente não vai conseguir classificar essa ferida, como é que ela vai estar. Então, na lesão por pressão no estágio 4, a gente vai ter a perda da pele na espessura total, né? Perda tissular, e vai ter uma exposição maior, uma palpação direta. Seja, nós vamos conseguir palpar a face, o músculo, o nosso tendão, o ligamento, as cartilagens, os ossos. Então, é uma lesão bem mais a fundo que a gente tem. E muitas vezes a gente não vai conseguir classificar ela, de tão grave que vai estar essa lesão. Então aqui a gente tem, ó, ela tá bem profunda, já tá chegando aqui, tipo, muito extensa lá, muito extensa mesmo. Eu não consegui achar nenhuma imagem que conseguisse representar bem ela pra gente ter uma noção, mas aqui pelo desenho a gente consegue ver bem. Então, quando a gente, como eu disse lá no estágio 4, muitas vezes a gente não vai conseguir classificar essa lesão. Então, ela vai se tornar uma lesão por pressão não classificável. E o que quer dizer isso, prof? Meu Deus, é quando a gente tem uma perda total da espessura dos tecidos. O leito que a gente diz é a nossa bordinha da lesão, né? Ele vai estar coberto de tecido desvitalizado, então vai ser um tecido amarelo, cinzento, verde, castanho, ou necrótico, que é um tecido podre, que a gente vai dizer, podre entre aspas, né? Que ele vai estar amarelo escuro, castanho, preto. A remoção do tecido desvitalizado ou necrótico vai determinar a profundidade e a classificação da lesão. Então, geralmente, quem vai fazer isso vai ser um enfermeiro, um médico, para conseguir classificar. Enquanto técnico, a gente não vai fazer isso, a gente observa, percebe que existe uma lesão por pressão não classificável, mas a gente não vai ir cutucar nessa lesão. Um tecido necrótico que esteja seco, aderente, intacto, não vai ter vermelhidão ou flutuação presente nos calcâneos, serve como curativo natural e não deve ser removido. Então, quando aparece um tecido necrótico no calcâneo, a gente nunca deve remover. Sempre vai deixar lá porque ele vai naturalmente fazer a ação curativa dele. Então, a gente também tem lesão por pressão que é relacionada a dispositivo médico. Então, ele descreve a etiologia da lesão, é resultado do uso de dispositivos criados e aplicados para fins de diagnóstico e terapêutico. A lesão por pressão resultante geralmente vai apresentar o padrão na forma do dispositivo, deve ser categorizada pelo sistema de classificação de lesões por pressão. Então, essas lesões relacionadas ao dispositivo é por o dispositivo estar muito tempo no mesmo lugar fixado,
uma sonda no mesmo lugar por muito tempo, o paciente naquela posição por muito tempo, um acesso muito tempo embaixo do braço do paciente, um tubo muito tempo naquela posição, um dreno. Então, tudo isso pode estar levando a uma lesão. Por exemplo, vamos dar um caso de um paciente que eu peguei na UTI uma vez, que veio transferido de outro hospital. Ele estava na ventilação mecânica há alguns dias já, fazendo uso do tubo, mas o cadarço que segurava o tubo, que a gente passa um cadarço em volta do tubo, ele estava sobre as orelhas e ele não era movimentado de lugar e gerou lesão por pressão nas orelhas, abriu lesão por pressão feia, profunda. Então, por isso é importante a gente estar sempre manuseando os dispositivos, cadarços, tudo a gente precisa movimentar, porque tudo pode levar a uma lesão por pressão. Por mais que fosse um cadarço, não parece, mas leva a lesão por pressão. E elas também devem ser categorizadas como se fossem lesões por pressão normal, de estágio 1, 2, 3, 4. Elas também têm seus estágios. Também a gente tem lesão por pressão em membrana mucosa, que é aquela lesão por pressão que é encontrada quando se tem um histórico de uso de dispositivos médicos no local do dano. Ele está com um tubo, pode lesionar a mucosa oral do paciente, então também pode acontecer. Também pode levar a lesão por pressão. Muito tempo de um lado, o tubo não é movimentado, não é fixado adequadamente, também leva a lesão por pressão na região mucosa, né? Então aqui eu trouxe uma imagem que ela é bem clara e bem explicativa sobre as zonas do corpo que devem ser vigiadas e que são suscetíveis à formação de lesão por pressão. Essa imagem é muito legal porque a gente tem uma noção muito boa das áreas e proeminências ósseas que podem estar se desenvolvendo lesão por pressão. Então essas áreas que aparecem nas imagens são áreas que a gente sempre tem que estar protegendo quando a gente tem nosso paciente. Aqui a gente tem um paciente que está sentado em cadeira, né? Que ele não se aplica muito à UTI. Mas agora o paciente que vai estar deitado lá, a gente precisa observar quando tiver em decúbito lateral, decúbito dorsal, onde nós temos que atentar que podem estar surgindo lesões por pressão. Os calcâneos, o cóccix, nádegas, escápulas nos ombros, orelhas, como já foi dito, joelhos. Então, todos esses pontinhos a gente precisa ter muita atenção no nosso paciente. Então, a gente tem fatores de risco para o desenvolvimento dessa lesão por pressão. Então, quais seriam esses fatores? O diabetes descompensado é um fator, anemias, imobilizações, hipertensão e idade do paciente são fatores de risco para o desenvolvimento de lesão por pressão, perda da sensibilidade e função motora. Se o paciente ele não sente, ele não vai dizer que está doendo, ele não vai dizer que está se sentindo estranho no local, pela perca de sensibilidade dele. Um paciente com pé diabético, por exemplo, ele não vai dizer, estou sentindo um desconforto no meu pé, algo não está certo, ele está quente, não sei. Ele não vai perceber isso. Então a gente tem que atentar muito isso. Pacientes que não têm função motora, que não se locomovem, que não conseguem se virar no leito, também tem um fator de risco aumentado para o desenvolvimento de lesão por pressão. Incontinência urinária e fecal também é um fator de risco, porque o paciente está ali evacuado, urinado, ele tem a urina e as fezes têm um meio mais ácido, que auxilia no processo de desenvolvimento de lesões por pressão também. Então, se o paciente passar o dia urinado, pode desenvolver lesão por pressão. Então, tem que sempre atentar a higiene desse meu paciente, como é que tá, doenças arteriais periféricas, circulatórias também, deficiência nutricional, tabagismo, uso de corticoide. Então, pacientes obesos têm um fator de risco aumentado para o desenvolvimento de lesão por pressão. Pacientes emagrecidos também, porque as proeminências ósseas ficam muito expostas. Então, a gente tem que atentar a tudo no nosso paciente, principalmente o do UTI, que é um paciente mais grave, mais crítico, que ele está lá deitado, e a gente precisa ter um olhar especial para esse nosso paciente. Então, como eu já disse, a idade é um fator de risco para lesão por pressão.
Então, a idade avançada vai acarretar alterações estruturais, metabólicas e funcionais dos tecidos e células desse paciente, que vai comprometer a elasticidade, a hidratação dele e vai diminuir a resistência dos tecidos. Então, o tecido de uma pessoa com uma idade mais avançada, ele é menos resistente à fricção, a estar ali na cama, muito tempo na mesma posição, ele tem uma resistência menor, então por todos esses fatores que, né, a idade passou, viveu a vida, a pele já não é mais aquela pelezinha de bebê. Então a gente tem que ter uma atenção especial a esse tipo de paciente. Doenças crônico-degenerativas, que são aquelas que vão afetar o fluxo sanguíneo, periférico, sistema imunológico, que vão acarretar o aparecimento de lesões, né? Que seria câncer, diabetes, então são doenças que vão contribuir para a nossa imunidade baixar e o nosso fluxo sanguíneo também se alterar. Entre outras, né? Não é só esses problemas crônicos. Condições nutricionais, como eu já tinha falado, deficiência nutricional, vitamina, proteína, sal mineral, vai interferir no processo de cicatrização de uma lesão por pressão e comprometer a integridade dos tecidos moles do paciente, então. Drogas sistêmicas como corticoides, agentes citotóxicos, penicilina, também inibem o processo de cicatrização, então dificulta um pouquinho mais, né? Mobilidade reduzida ou ausente, como eu já tinha dito, né? Paciente que está restrito ao leito por algum motivo, seja um trauma raquimedular, um traumatismo craniano, depressão, um acidente vascular encefálico, Alzheimer, esclerose múltipla, são várias doenças que podem estar me restringindo ao leito, fazendo com que eu tenha uma dificuldade maior para estar deambulando, me movimentando e muitas vezes mobilidade zero, né? Temperatura, com a elevação da temperatura, ocorre aumento da demanda de oxigênio e é necessário uma aceleração desse metabolismo. Então, o risco de necrose nas lesões por pressão é elevado quando acontece hipertermia. Então, a gente sempre tem que estar de olho também na temperatura do nosso paciente do UTI, porque se ele tiver uma lesão por pressão e tem risco de necrose e subiu a temperatura desse paciente, a gente precisa colocar compressinha, avisar o médico, o enfermeiro, para evitar que agrave o problema da lesão por pressão desse paciente. E o tabagismo, como a gente já havia comentado anteriormente, ele vai diminuir a oxigenação e os nutrientes, a vasoconstrição, que vai interferir no fluxo sanguíneo e leva ao risco do aparecimento das lesões, então. Então, todos esses problemas somados, né, podem levar ao desenvolvimento de lesões por pressão, aumentar as chances, dificultar a cicatrização da nossa lesão também. Então é muito importante para a gente que está lá na UTI, prestando assistência, que vai dar banho de leito, que vai estar mobilizando o nosso paciente, que vai estar auxiliando ele nos cuidados de higiene e limpeza, identificar precocemente os sinais da lesão, a gente conseguir bater o olho e pensar, opa, algo não está certo, eu preciso comunicar ao meu superior, eu preciso fazer alguma coisa. Não posso deixar assim, eu não posso bater meu olho e pensar, ah, não é nada, tá melhorando, é só um vermelhinho, vai melhorar. Proteger sempre a pele do nosso paciente, reduzir a umidade do local, aliviar pressões, não deixar dar um banho, deixar o paciente meio seco, sabe? Aquele molhado, que o paciente fica lá molhado ou com fralda molhada, onde ele esteja defecado. Aliviar as pressões também usando coxins. Identificar sinais de ressecamento, calor, endurecimento, eritema, rachadura, fragilidade da pele desse paciente. Então é sempre importante a gente hidratar muito a pele do nosso paciente para evitar que abra lesões por pressão. Quanto mais hidratada, melhor é a pele do nosso paciente. Menos risco de lesão por pressão. Então é muito importante estar passando creme no nosso paciente o tempo todo, deixar bem hidratada a pele desse paciente. Quanto mais, melhor nesse caso. Realizar o reposicionamento desse paciente, reduzir a fricção dele contra o leito, cisalhamento, utilizar coxins na movimentação do paciente, mantendo bem posicionado sempre. Eu vou mexer meu paciente no leito, vou levar um coxim para debaixo do calcânio, vou levar um coxim para a ponta do pé para não tocar na cama, vou levar um coxim para colocar entre as pernas desse paciente.
Então, sempre cuidar quando eu vou locomover esse meu paciente no leito, para não estar raspando ele na cama, fazendo cisalhamento da pele no leito também. Então, medidas gerais de cuidado com a pele, que é muito importante também, com a limpeza da pele, tem uma tendência de redução da camada protetora de lipídios, de estímulo de perda de água. Por conseguinte, toda a pele higienizada precisa ser hidratada. Como eu já disse, né? Toda a pele que for higienizada, a gente precisa hidratar ela. Porque o pH da pele, ele é muito ácido. E sendo assim, a gente tem que escolher sabonetes líquidos que possuem um pH mais próximo da pele. Então, geralmente no hospital a gente vai ter esses sabonetes especiais para isso. A gente não vai pegar um sabonete de casa, por exemplo, um Protex e passar no paciente. Não, principalmente na UTI, a gente vai utilizar uma clorexidina aquosa para estar fazendo a higiene desse paciente, uma coisa mais próxima ao pH da pele. E de preferência, se a gente trabalhar numa instituição que não tenha algo padronizado, a gente vai utilizar produtos que tenham menos perfume e cor possíveis, né? A gente tem que observar sempre as condições que estão a pele na região inguinal, perianal, perineal durante a higienização. Esses pacientes, quando urinam ou evacuam, eles têm que ser trocados, como a gente já falou, imediatamente, para prevenir o aparecimento de lesões e também para evitar desconforto nos casos de lesões já instaladas, porque as dermatites por umidade são muito dolorosas e incômodas. Então, vamos pensar que um paciente ele já tem uma lesão por pressão, ele está urinado. Quando o paciente ele se urina novamente, é muito doloroso. Porque as dermatites por umidade, elas causam um incômodo tremendo no paciente. É uma sensação que, uma vez um me relatou que é como se queimasse. Então, por isso é muito importante a gente sempre manter nosso paciente sequinho, limpinho. Claro que muitas vezes não é possível a gente fazer isso no nosso ambiente de trabalho. Mas se organizar tudo, prestar atenção, a equipe estiver articulada, tudo funciona. Tudo dá super certo. Então, a gente sempre tem que tentar atentar ao máximo. A gente sempre tem que pensar como eu gostaria de ser tratado. Se quando eu estivesse na UTI, por um desazar da minha vida, eu tivesse que ficar na UTI, eu gostaria de ficar com a minha fralda cheia o dia todo. Eu gostaria de ficar na mesma posição o dia todo, com a minha pele ressecada. Então, sempre eu tenho que me colocar no lugar do paciente que eu vou estar atendendo. Sempre, 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 sempre. Então, a existência de umidade por fezes, urina, vai aumentar o risco de lesão por pressão. A saturação da fralda indica que há necessidade de troca. Nunca devemos deixar os pacientes com duas ou mais fraldas, porque eu já vi profissionais que fazem isso. Para não ter que ficar trocando a fralda toda hora, eles colocam duas, três fraldas e eles só vão tirando. Vazou, eles tiram, vazou, tirou. Não, o indicado é uma fralda. Quando ela saturou, ela encheu, o meu paciente urinou, evacuou, eu vou trocar. Sempre troca. Nunca deixa ela ali por um tempo estendido, não vai dar nada. Pensa que é igual um bebezinho, que precisa de troca. A gente precisa trocar a fralda, a gente não pode deixar para não desenvolver lesão por pressão. Porque depois que abrir uma lesão por pressão, para fechar uma lesão por pressão, meu amigo, é um negócio muito difícil mesmo. Então a gente tem que atentar muito a esse tipo de coisa. Então, para a higienização da pele, a gente deve utilizar tecidos macios e usar o mínimo possível de fricção, para não diminuir a produção natural da pele e aumentar o risco de lesões. Então, eu vou secar o meu paciente, eu vou utilizar algum tecido macio, uma compressinha macia e não vou ficar friccionando a pele do meu paciente. Não, vou fazer movimentos leves, sutis, para não estar machucando aquela pele. E desenvolver uma lesão que depois aumente o tempo de internação, os gastos e etc, né? Então agora a gente chegou na parte do reposicionamento do paciente, que esse é muito importante também no nosso ambiente de UTI. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Que refere-se não somente à mudança do decúbito desse paciente. Vai incluir também
alteração dos coxins, da posição, que é muito importante a gente mudar os coxins de local também, quando está no nosso paciente. A mudança da angulação, da lateralização e da cabeceira do nosso paciente. Então, são medidas simples que são fundamentais para assistência ao nosso cliente, que devem ser realizadas a cada 2 horas, esse reposicionamento, para favorecer o alívio de pressão nas proeminências ósseas, redistribuir o peso corpóreo, favorecendo o fluxo sanguíneo para outras regiões, de forma diferenciada. Então, é muito importante a gente estar alterando esse nosso paciente a cada 2 horas, a posição dele. Não posso deixar ele o dia todo lá pensando que, tá ok, tá tudo certo. Não, eu preciso movimentar esse meu paciente para melhorar o fluxo sanguíneo, distribuir o peso corpóreo dele, aliviar a pressão nas proeminências ósseas. Isso é muito importante mesmo. Em alguns hospitais, eu já vi que eu fiquei, acompanhei, trabalhei, já vi essas plaquinhas em cada quarto dos pacientes. E é uma ideia muito legal para os profissionais e também familiares e acompanhantes estarem atentando a isso. Na UTI não vai ficar familiar, né? Mas o profissional se atenta a isso, tem um reloginho. Cada 2 horas eu vou mudar a posição do meu paciente. Ele começou em decúbito dorsal. Daqui 2 horas, vou lá com o colega e viro ele para o decúbito lateral direito. Passado 2 horas, viro ele para o decúbito lateral esquerdo. Passou-se mais 2 horas, decúbito dorsal. Mais 2 horas, decúbito lateral direito. Mais 2 horas, decúbito lateral esquerdo. E assim se repete o ciclo. No sentido horário, eu vou mudando a posição do meu paciente a cada 2 horas. Se isso for feito certinho, como é para ser, de maneira adequada, vai funcionar. O teu paciente não vai ter lesão por pressão. Se tu conseguir alterar o decúbito desse paciente de 2 em 2 horas, proteger as proeminências, colocar os coxins nos locais adequados, movimentar esse paciente, ele não vai ter lesão. Então a gente tem que atentar a tudo isso. Então, o decúbito dorsal, que é aquele nosso, deitadinho, de barriga para cima, tem tendência de elevação da cabeceira do leito. Quanto maior a elevação, maior será a força de cisalhamento nessa região. Então, se eu levantar minha cabeceira, mais vai fazer cisalhamento na região. Vai ter aumento da pressão na proeminência óssea dessa região contra o colchão. Então, quanto mais eu levantar a cabeceira, mais vai fazer pressão nessa proeminência contra o colchão. E o cisalhamento romperá os capilares, reduzindo a resistência tecidual, então. Ela vai evoluir de uma maneira pior por estarem próximas à região anal, devido à difícil manutenção de curativos especiais e à contaminação. Então, ali na nossa região do cóccix, né, ali próximo a essa região, houve cisalhamento, o paciente acabou abrindo uma lesão por pressão ali, ela vai evoluir de uma maneira pior, porque é mais difícil a gente estar fazendo curativo ali e a contaminação é muito grande. O paciente urina, evacua, vai estar contaminando ali. E as diretrizes, elas indicam que a elevação da cabeceira, então, não ultrapasse os 30 graus, que isso reduz o risco de desenvolvimento de broncoaspiração e de pneumonia associada à ventilação mecânica também. Então, porque se a gente ficar elevando muito o nosso paciente, a gente tem muito risco de ter microaspirações pelo nosso cuff, nosso balonete, do nosso tubo, né, quando o paciente está entubado. Então, mantendo a cabeceira até 30 graus, ajuda a reduzir o cisalhamento, ajuda a reduzir o risco de broncoaspiração e pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, é um combo ok. Então, não ultrapassando esses 30 graus, tá show. No decúbito lateral, a gente precisa adotar uma angulação menor que 90 graus, apoiando as costas em coxins, o que vai favorecer que o peso do corpo fique sobre o glúteo e não sobre o trocânter. Então, eu sempre tenho que lembrar de apoiar as costas, não deixar as costas soltas do meu paciente, né? Se faz necessário proteger a face interna do joelho com travesseiro ou coxim, atentando para os joelhos não se tocarem, porque isso também leva a um risco de desenvolvimento de lesão por pressão. Que quando eu estou lateralizado, meu joelho vai se tocar. Então é muito importante sempre colocar um coxinho ali no meio, um travesseiro aí no meio,
para não haver esse contato e acabar abrindo uma lesão por pressão. Não esqueça de posicionar a cabeça de modo confortável esse paciente, e a orelha não pode estar dobrada. A gente tem que atentar muito, porque às vezes a gente vira o paciente e não vê que a orelha está dobrada, ele está inconsciente, está sedado, está com uma analgesia maior, ele não vai dizer, ai, minha orelha está doendo. Ele não vai conseguir identificar e depois dá uma lesão por pressão na orelha, né? Então, sempre atentar a isso quando for fazer o decúbito lateral. Na posição sentada, os clientes acamados não devem ficar por mais de 2 horas sentados em poltronas, porque vai expor a pressão na região sacra. Então, se ele fica muito tempo sentado, tipo, ele tá melhorando, recuperou, saiu do tubo, a gente tirou ele do leito da nossa UTI para botar ele na poltrona sentado um pouquinho. Não pode ultrapassar 2 horas, porque pode aumentar o risco de lesão por pressão na nossa região sacra. Então, esse cliente deve se posicionar em decúbito lateral antes e depois da colocação na poltrona, para aliviar um pouquinho a região sacra. Então, eu vou colocar ele sentado na poltrona, eu coloco ele no decúbito lateral um pouquinho, aí sento ele, depois decúbito lateral de novo. Então, é muito importante. A posição prona, então, a gente precisa avaliar frequentemente o rosto do cliente para evitar que catéter, tubo, alguns dispositivos como o tubo orotraqueal podem pressionar ao lado dos lábios. Então, eu tenho que estar sempre olhando o rosto desse meu paciente quando ele está na posição prona, para não ficar nada embaixo do rosto e causar uma lesão por pressão. A face deve ser avaliada com frequência, por ser uma das regiões que mais vai sofrer com essa posição, né? Durante a rotação do corpo, áreas como o dedo das mãos, clavículas, pênis, mamas, crista ilíaca, sínfise púbica devem ser avaliados com maior frequência, porque o paciente ele vai estar virado para baixo, né? Então a gente tem que avaliar tudo que está na parte de baixo. Sempre atentar a isso, porque pode levar ao desenvolvimento de lesão por pressão também. Então, cuidados com os dispositivos. É muito importante a gente frisar isso também. Tubo orotraqueal. A gente tem que ter uma atenção à pressão exercida pelo cadarço na face, como eu já tinha comentado anteriormente, daquele caso que eu acompanhei uma vez na UTI. Não permitir que o cadarço toque a inserção das orelhas, né? O tubo orotraqueal e o do nó do cadarço não devem pressionar a mucosa oral. O lado da fixação deve ser alternado diariamente, então um dia eu fixo desse lado, um dia do outro lado, sempre alternando para evitar a lesão por pressão. Catéter nasogástrico ou nasointeral, a fixação tem que ser trocada diariamente. O catéter não deve pressionar a parte interna da mucosa nasal, então eu não posso colocar o meu catéter que ele fique pressionando a minha narina do paciente. Então, todo dia trocar essa fixação para não começar a criar lesão, ficar um negócio mais bem fixadinho, mas sem machucar o paciente, entendeu? Traqueostomia. A cânula não deve entrar em contato direto com a pele, devendo ser mantida com compressas e gases ou uma espuma de poliuretano sobre ela. O cadarço não deve fazer pressão sobre a pele, contra a pele, né? Que daí fica a traca aqui. Aí o cadarço a gente não vai fazer uma pressão contra a pele. A gente coloca o cadarço levezinho para segurar, prender e tal. A presença de umidade também é outro ponto importante na prevenção da lesão por pressão. A gaze e a espuma de poliuretano devem ser trocadas sempre que estiverem saturadas. Não posso deixar a gaze que fica ali em volta da minha tráqueo ficar extremamente cheia de secreção, né? Que isso também vai favorecer a aparecimento de lesão por pressão, por ser uma região úmida, né? Umidade favorece o aparecimento de lesão por pressão. Catéter vesical de permanência, então, não deve ficar tracionado no momento da fixação. Curvatura suficiente para que a movimentação da perna não puxe o catéter quando eu vou fixar ele, porque a fixação da mulher a gente vai fixar na perna e no homem na região suprapúbica, né? O orifício uretral não deve ser comprimido pelo catéter. O ideal é que a fixação seja alternada diariamente, fazendo rodízio nas áreas. Então, eu vou fixar, um dia eu fixo numa perna, outro dia em outra, um dia numa região da suprapúbica, outro dia em outra, mudando para evitar o desenvolvimento de lesões por pressão. Então, atenção, pessoal, atenção, prestem bastante atenção.
Após o banho, a fim de evitar o desenvolvimento da lesão por pressão, devemos observar se não ficar embaixo do lençol artigos que gerem pressão. Seringa, fio, monitor cardíaco, tampinha de agulha, entre outras. Sempre vou observar depois do banho, que eu dei no leito do meu paciente, se não ficou nada que vai levar a uma lesão por pressão. Porque às vezes a gente tá na correria, tá ajeitando a cama ali do paciente, o leito, e quando vê, ficou uma tampinha de seringa lá. Ficou uma tampinha de agulha, alguma coisa embaixo do paciente. Quando eu vou ver no outro dia, ou quando eu vou reposicionar esse paciente, aí já é tarde, já abriu uma lesão por pressão aí. Então, sempre atentar muito a isso. Também sempre atentar ao lençol, sempre estar bem esticadinho da cama, porque também as dobrinhas do lençol ajudam no desenvolvimento de lesão por pressão. Então, é muito importante a gente observar isso também. Então, quando a gente tem uma lesão, a gente sempre deve observar a nossa lesão, o tipo de margem dessa nossa lesão, se é um tecido, se a margem dela é uma margem mais espessa, como é que é, se é um tecido que é viável, que ele vai recuperar, ou se não é um tecido viável, que já tem perca, que é a área que tem necrose, se é o tipo de exudato, se tem muito exudato serossanguinolento, sanguinolento, como é que é, a quantidade, se tem muito exudato saindo daquela lesão por pressão, é algo incontido, é contido, em média, grande, pouca quantidade, então isso é muito importante também estar observando, tanto para estar repassando para a equipe médica, para os enfermeiros, ó, a lesão por pressão na região sacra de fulano de tal, tá com uma quantidade média de exudato, tá serossanguinolento. Então é muito importante observar isso também, o tipo de exudato e a quantidade que está apresentando. Agora que eu falei dos lençóis, eu lembrei também que em alguns hospitais a gente tem um tipo de colchão diferenciado, que a gente chama o colchão casca de ovo. Ele parece mesmo aquelas bandejinhas que a gente compra no mercado, que é para botar o ovo, sabe, as casquinhas assim. E ele é bem assim, ele ajuda na prevenção da lesão por pressão de pacientes acamados, alguns que estão em UTI também. Tem os colchões pneumáticos, que eles falam também, que é um colchão que ele se enche de ar e vai alternando o ar no colchão para ajudar na movimentação desse paciente. Depende da instituição, privada, pública, às vezes tem também. O uso de coxins é muito importante. Sempre cuidar para esse paciente, então, proteger todas as proeminências ósseas desse meu paciente. Não deixar ele tocar com o pé na ponta da cama, os braços em grades, cuidar com os dispositivos invasivos que esse meu paciente vai estar utilizando. Então, atentar a todas essas coisinhas que é muito importante. Aqui eu tenho umas referências de onde eu tirei a nossa aula de hoje, que são de protocolos muito legais que eles falam sobre lesões por pressão. Então é muito importante a gente atentar a isso, porque é algo que está muito presente no nosso cotidiano. Não parece, mas quando você estiver no dia a dia de vocês, vocês vão ver que em UTI é muito fácil de desenvolver, porque o paciente está lá há muito tempo parado daquele jeito, porque muitas vezes ele está com dispositivos invasivos, diversos dispositivos, está lá sedado, com analgesia profunda, então a mobilidade fica muito prejudicada no leito. Então é muito importante a gente atentar a esses detalhezinhos e ficar sempre atento. Lembrar sempre de estar virando esse nosso paciente, não deixar ele lá várias horas, trocar ele, cuidado na higiene. Então são várias coisinhas que de pouquinho em pouquinho, fazendo um pouquinho cada um, gera uma grande coisa, né? Então sempre vamos se colocar no lugar do nosso paciente do unidade de terapia intensiva e pensar, e se fosse eu? Eu ia gostar de estar assim? Eu ia querer isso? Lembrar sempre que a lesão por pressão é algo que vai aumentar a permanência desse paciente no hospital, porque ele não vai para casa com uma lesão por pressão aberta, ele vai ter que tratar essa lesão por pressão antes de ir, porque se tu mandar o paciente com uma lesão por pressão para casa com ela aberta, muitas vezes piora muito no ir para casa. Então, existem vários tratamentos para feridas também. Então, varia de cada hospital tem um protocolo, como vai tratar a lesão por pressão grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Então, depende de cada instituição, por isso eu não trouxe uma base assim, porque uma instituição usa uma coisa, outra usa outra, então são padronizações que são feitas. Mas para tudo há um tratamento,
há um modo de cuidar e de fazer. Então, sempre atentar muito a isso. Então, agora eu vou deixar umas questõezinhas para vocês praticarem o que vocês viram em aula e nos vemos na nossa próxima aula, então. Uma boa semana para todos vocês. Até mais, pessoal!